E aí, pessoas, como vocês estão? Bora aguardar aqui um pouquinho o Instagram comunicar o vídeo. Vamos lá. Hoje a participação é do Dr. Felipe. Vamos tentar aqui chamá-lo. Vamos aguardar um pouco. Opa! Vamos? Hoje a participação do Dr. Felipe. Um tema também interessante e pertinente, né? Essa questão da sindicância, de inquérito interno. Olá, Lívia. Opa, tudo bem? Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Boa noite, todo mundo. Muito obrigado mais uma vez, né, pela sua participação, sempre Obrigado, extremamente obrigado. inteligente e com colocações assim Que isso. necessárias. E você quer se apresentar primeiro, antes de a gente começar, enquanto o Instagram vai comunicando aí o pessoal? Sim, pode ser. Bom, meu nome é Felipe Kakimoto, né? Sou assessor em gabinete de desembargador aqui no Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, em São Paulo. E eu tenho um perfil, né, que é a prática do processo, onde eu compartilho conteúdo de processo, relacionado ao processo de trabalho, né, processo trabalhista, com a intenção, trazendo uma visão um pouco mais prática da coisa, né, e tentar ajudar principalmente os advogados que estão em início de carreira aí, que têm ainda alguma dificuldade na atuação, né? Isso a gente nota bastante na prática, né, Nívia? Gente que está Sim. muito atuante lá, eu já fui advogado, né? E depois, agora como servidor, já atuei como assistente de juiz também em vara, já fui assistente de audiência, já participei de audiência também. Então a gente nota que, principalmente aqueles profissionais que estão no início da carreira, né? Eles ainda, né, demandam assim uma ajuda. Então a intenção aqui é ajudar mesmo, passar um pouco da nossa experiência, Uhum. né? É Porque a isso. gente sabe o quanto é difícil o começo de carreira, meu Deus do céu. Eu até já Sim, comentei começo de aqui, carreira. eu quase que peguei uma úlcera, porque assim, eu entrava em pânico, uma bobagem, eu não sabia, eu não conseguia desenvolver, né? Com o tempo a gente vai perdendo medo de juiz, né? A gente chega em audiência depois com mais tranquilidade. No começo é complicado mesmo, né? A gente, né? Principalmente a audiência, né? A audiência é o karma de De todo todo advogado. iniciante, né? Na advocacia, né? E Mas com o tempo a gente vai. tem até uns que até hoje, viu? O medo Eu não eu digo passa. que eu digo que a advocacia ela vai deixando a gente mais cascudo, né? Vai. Porque a advocacia é uma coisa assim, não é para fraco, né? Então assim, Vai deixando a né? gente com Hoje a cara lisa, inclusive. Vê cada coisa que a gente ouve, finge demência a gente e vai. É, a gente leva muito tapa na cara mesmo na advocacia e a gente vai ficando cascudo, né? É isso. Vai. Isso é claro, meu Deus do céu. Tem juiz que só por Deus. Tem juiz que não, mas tem juiz assim que você fala, meu Deus do céu, né? Tenha É, misericórdia da gente, né? Porque assim, tem uns que deixam a audiência leve, que o negócio flui. Tem outros exato. que deixam o negócio pesado. E acaba sendo ruim para todo mundo, né? Não só para os Nossa. advogados, como para as partes também, porque se o juiz ele tá ali para colher a verdade mesmo, né? Ele não vai conseguir sendo daquele jeito, né? Assim, rude, Rude, assim. grosseiro. Eu não estou dizendo que o juiz tem que ser amigo, né, de todo mundo, mas assim, que, né, mantenha pelo menos a linha, sem intuito de ofender, porque tem juízes que ainda gostam de ofender. Gosto. Mas enfim, isso a gente vê na advocacia, a gente vê como do lado de cá também, a gente vê em tudo que é canto, tá? Vê, vê. Mas eu acho que o perfil ultimamente tem sido para melhor, assim, Tem. porque tem entrado muitos juízes novos, né, e Tem, a muita, visão muita é gente outra que já, né? muita gente que já advogou por conta da exigência do período, né? Uhum. Então acabam entrando pessoas, juízes com uma mentalidade um pouco melhor, cabeça um pouco mais aberta, sabe? Perfeito. Pelo menos eu noto até uma mudança, assim. O contato que eu já tive com vários juízes, eu noto essa mudança. Até questão de acordo mesmo, né? Até questão de Uhum, acordo, eles conversam mais, explicam mais, chamam o exato. reclamante, olha, cara, Sim. é assim, no julgamento vai E, demorar, os valores e tem são que ser. esses. Sim, tem que ser, porque o juiz que trabalha melhor com acordo, né? A chance de ele fazer um acordo ali é menos querendo ou não, é menos uma sentença para ele fazer, né? Eu Sim. trabalhei,
quando eu era assistente de audiência, uma vez eu trabalhei com um juiz substituto, eu vim de Recife, e ele era de Recife também. E ele era muito bom de cálculo, muito bom. Então ele pegava as partes, abria o laptop dele, né? Não, vamos lá. Aí começava a fazer as contas. Ó, eu acho, aí ele sugeria o quanto ele achava Interessante. devido, explicava o porquê que achava. Ele passava ali meia hora numa audiência, mas saía com muitos acordos por conta disso mesmo, né? É recifense, né? Então gosta de lidar com o público, com pessoas. Sim, É, mas assim, tinha esse aspecto era muito bom para ele, porque a gente fazia muito acordo. E era uma vara que não costumava sair muito acordo. E ele conseguia. Na conseguia. medida do possível ali ele conseguia. Era Cubatão. Cubatão é muita indústria. É. E aí as indústrias não fazem muito acordo, sabe? Existe Quanto maior um. a empresa, menos acordo faz, né? Ali era a Uzi Minas reina ali, e as empresas, todas as empresas de lá são de dentro da Uzi Minas, né? Enfim. Então é muito difícil fazer acordo. E ele não, conseguia tirar a lei de pedra lá, viu? Não, Ele era bom mesmo. Mas porque ele tinha essa paciência de lidar com as partes e de fazer conta junto com elas, era muito legal. Muito não, bom. porque tem que ter bastante paciência, você sabe disso, né? Pelo amor de Sim. Deus. Não, tem que ter. Olha, a última audiência aí, antes dessa pandemia começar, que eu fiz, eu cheguei num acordo, a advogada do reclamante concordou, eu estava pela empresa. Ofereci o valor, ela concordou, foi conversar com o reclamante, ele concordou. Até ele ligar para a esposa e a esposa falar: não, tá pouco. Não. Eu falei: doutora, eu estou no meu limite, eu não consigo passar desse valor. E ela falou para ele: olha, ou é isso ou é nada. E a esposa dele: não, 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 eu quero, mas ela não quer deixar. Isso pelo telefone. A esposa pelo telefone. Aí a advogada falou assim para mim: doutora, quando a gente entrar, a gente conversa com o juiz para ver se o juiz faz um meio de campo, porque o valor está razoável. A gente já conclui o processo agora. Tá bom. Quando a gente entrou, eu falei assim: excelência, olha, a gente chegou no valor, a doutora concordou, o reclamante tinha concordado, depois ligou para a esposa falou que não, ele agora está dizendo que não. Aí o juiz: se ele não quer, então vamos instruir. Então, É, pelo amor de Deus. é. É, Eu já trabalhei com juízes que eram muito bons de acordo, e já trabalhei com juízes também, já fiz audiência com juízes que eram péssimos, assim, que nem gostavam deixavam mesmo para as partes. Então, assim, tem cada um com seu perfil, né? Ninguém é igual, né? ninguém é Assim, cada um tem o igual. seu Mas perfil. não dá para entender que é mais trabalho ainda para ele, né? Sim, é. Mas tem juiz que realmente não tem perfil para conversar, para poder. Como eu disse, esse juiz, né? Fazia cálculo, tem essa paciência toda. Era um juiz novo também, ele era Uhum. ex-advogado, então assim, tava com o sangue, né, tava com a cabeça um pouco mais arejada, né, tava num cargo novo, empolgado aí no início da carreira. Empolgado, é Mas diferente. chegando no final da carreira realmente é cansativo, porque você imagina, eu já advoguei, fazia muita audiência, né? Pra gente que faz muita audiência como advogado, já é cansativo. Imagina para um juiz que está ali todo dia fazendo, não sei lá, uma pauta com 10 audiências, enfim, 8, 15, depende da 15, vara, né? E durante anos isso é muito desgasta, cansativo. desgasta a pessoa É de um muito jeito. Tem cansativo. uma hora que você realmente não aguenta mais. É Não, verdade. eu trabalhei com uma juíza que ela adorava fazer sentença. Queria ver ela feliz, botava ela para fazer sentença. Meu Agora, não Deus. colocava ela numa sala de audiência, porque Meu ela odiava, viu? Deus do Não céu. tinha paciência, não tinha paciência. Mas É, é isso. é que é cada um com seu perfil, como você falou. E aí a gente entra no nosso caso: justa causa, imediatidade, instauração de sindicância e Vamos lá. inquérito interno. A gente até estava conversando antes de entrar a respeito dessa diferenciação, que meio que não tem diferenciação, né? Na Justiça do Trabalho, essa questão de inquérito em sindicância, o pessoal meio que confunde, seria mesmo, quase a mesma coisa. É a mesma coisa também, doutor, a questão do furto, da apropriação indébita, que eu trouxe o criminalista para explicar essa diferença. E Eu aí, assisti um pouquinho dessa live. né, é assim, quando eu assisti a história da apropriação indébita, porque eu não consegui entender, meu Deus, eu fosse apropriação indébita, como é que eu vou colocar isso no direito do trabalho? Aí consegui Uhum. entender. E aí eu vi que tem muito erro, inclusive juízes mesmo, tribunal, confunde os Sim. de furto, roubo, apropriação indébita. É a mesma coisa da questão da sindicância e do inquérito. E o que foi que eu vi nas minhas pesquisas? Que a diferença basicamente seria que a sindicância eu vou investigar um ato grave cometido, ou quem cometeu, ou como foi que cometeu, né? Às vezes eu sei quem foi a Uhum. pessoa, mas vou investigar como aconteceu. Ou eu Uhum. sei o fato, mas não sei quem foi. Então aí vai investigar o que aconteceu da mesma forma. Só que no inquérito,
A questão do inquérito aí já traz a diferença que seria a questão criminal. Que aí eu trago as questões da improbidade, que é o furto, apropriação indébita, a questão também da agressão física, que seria o inquérito. Isso no direito administrativo, que eu acredito que dá para ser usado também no direito trabalhista, não teria Uhum, nenhum problema, né? Mas você acha que uhum. a diferença entre um e o outro traria algum problema no caso de reversão ou não? Não, absolutamente não. Na verdade, esses conceitos, é interessante a gente saber disso, dessas diferenciações dos tipos penais, Uhum, tá? Mas existe alguma confusão de conceito mesmo, porque assim, para a caracterização da justa causa mesmo, se é roubos, ou se é furto, ou se é apropriação, assim, o tipo penal em si, né, caracterizado ali, como está na lei, ela não vai importar muito. A mesma coisa em relação ao termo sindicância ou inquérito. A empresa pode, para o procedimento que ela vai usar, ela pode usar um nome ali bonito, sindicância interna, inquérito interno, procedimento interno, né? O que vai importar mesmo para a análise da justa causa ali é o conteúdo daquele procedimento, tá? uhum, A primeira coisa que a gente tem que saber é que a empresa não é obrigada, né, a abrir um inquérito, né? Em regra, ela não é obrigada a abrir um inquérito, um procedimento administrativo ou uma sindicância para apurar a justa causa, né? Isso vai depender muito de caso a caso, tá? uhum, Existe uma exceçãozinha a essa regra, né, que foi uma coisa que até a gente comentou na última live que a gente fez, né, que é a da súmula 77, que uhum. a não ser que ela esteja obrigada mesmo por nome interna da empresa a instaurar uma sindicância, ela é obrigada a fazer isso, né? Um caso muito interessante, e eu posso falar o nome da empresa aqui, porque é um tema do TST, então está lá para todo mundo ver, é o Uhum. caso do Walmart. O Walmart ele tem uma política interna, chama Política para Melhoria, algumas coisas assim. E eles fizeram uma norma interna que obriga a empresa a seguir um procedimento para da norma interna é criar um procedimento para demissão por justa causa. Recuperação de emprego, pelo que eu entendi, lendo um processo que chegou Que para mim, chegou? eu li muito eu me debrucei mesmo para ler essa norma, e o intuito da norma ali era tentar recuperar o empregado infrator, né, e manter ele na empresa. O que me pareceu é isso, porque é um trabalho de recuperação mesmo, de chamar, de saber o porquê, né, aconteceu isso, e ele poder dar suas justificativas, se quer Uhum. continuar na empresa, se não quer, e tudo isso. Só que tem alguns termos na norma que fala até sobre o procedimento para demissão sem justa causa também. Né? Então, está sendo discutido isso no TST, é o tema número 11. Se alguém quiser anotar depois ver, é bem interessante de ver. Uhum. Tá? Então, é um caso meio emblemático, assim, mas, em regra, então, se houver previsão em norma interna, a empresa tem que seguir, tem que abrir, né? Dependendo para os casos. Se não tiver, ela não é obrigada, né? Ela vai Uhum. fazer isso quando houver necessidade de você apurar a tipicidade mesmo, né? Então, a caracterização ali do ato, Do ato. né? O envolvimento do empregado com esse ato, né? E é basicamente isso. Tem certas situações, por exemplo, você não vai abrir um inquérito para poder ver desídia por ausência injustificada, por Não exemplo. tem Né? lógica. As faltas, exatamente, as faltas vêm ocorrendo, você já vem punindo com advertência, com suspensão, enfim. Então não tem lógica você abrir um inquérito e apurar isso, porque já está muito claro. Né? Mas, por exemplo, casos de improbidade são muito típicos de insindicância. Né? Atos Sim. de improbidade, insubordinação e indisciplina. Né? Eu vi um caso uma vez muito interessante também, era de uma moça que trabalhava no hospital e ela vinha cometendo várias irregularidades porque ela não cumpria, ela, na verdade, ela não observava, ela errava nas dietas dos pacientes. Ela entregava suco adoçado para diabético, por exemplo. Nossa! Entendeu? Então, assim, ela foi enquadrada como, tanto como indisciplina, porque ela não usava, se negava a usar certas vestimentas que eram obrigadas dentro do hospital, como desídia também, de não observar a dieta de pacientes, essas coisas. Era um caso que a empresa poderia abrir uma sindicância, por exemplo, para apurar, mas ela tinha métodos de fiscalização que permitiu a ela vir punindo essa empregada com advertência, com suspensão. Então, identificar de logo o comportamento inadequado dela. Né? Uhum. Então, é por isso que não existe uma regra, a empresa não é obrigada a fazer, tá? É realmente quando for necessário mesmo, tá bom? Mesmo porque se a empresa abre uma sindicância só por abrir, e isso leva tempo depois para você demitir, isso pode caracterizar um perdão tácito. E aí, Perfeito. né,
o maior problema aí da sindicância que a empresa tem que observar aí é a questão da imediatidade, tá? E uma coisa importante, não é assim, não é a imediatidade, é para a instauração primeira coisa, para a instauração da sindicância. Se a empresa toma conhecimento do fato, primeira coisa que ela tem, a primeira questão da imediatidade aqui é entre o conhecimento do fato e instaurar a sindicância. Depois ela começa a se preocupar com o tempo que vai demorar a sindicância. Porque até isso também, assim, não existe um tempo, né, assim, mas existe a questão da razoabilidade aí, né? A empresa ela tem que agir dentro daquilo que for necessário, no tempo que for necessário para ela poder agir. Porque não adianta Entendeu? também eu descobrir hoje e esperar um mês para abrir a sindicância para depois demitir a Não, pessoa. exatamente. Inclusive, a gente compartilhou algumas jurisprudências, né, do TST aqui. A gente fez esse estudozinho para trazer para o pessoal. Sim. E, assim, o que você nota na jurisprudência do TST, né, em relação a essa sindicância, é muito essa preocupação de você, da imediatidade, assim, de você instaurar a sindicância dentro de um tempo razoável, né, do conhecimento do fato. Então, assim, você conheceu e instaurar. E outra questão da demora também. Então, se levou um mês, se levou 2 meses, a empresa tem que justificar o porquê. Assim, vai estar na sindicância, nos autos da sindicância ali, vai estar todo o procedimento. É fácil de dizer, analisando a sindicância, Quando se ela foi morou, exatamente, quando começou, como é que se deu os autos. Teve um caso, uma jurisprudência aqui, que a empresa acho que demorou mais de meses, ano, não sei, mas teve um movimento paredista no meio. Durante a sindicância, houve uma greve dos funcionários. Então, a jurisprudência, o TST, né, afastou justamente a questão da imediatidade aí por conta disso. Houve uma intercorrência e que não era culpa dela. E um dos casos que você trouxe também é essa questão, que o próprio reclamante ficava o tempo inteiro pedindo a sindicância, o relatório que ele queria, né, Permitiram, exato. Permitiram que ele participasse da sindicância, e é ótimo isso, porque se o empregado participa, né, é importante que ele participe, porque isso também é observado, se houve... A sindicância é para isso também, o empregado tem que se manifestar, ele tem que ter o contraditório, ampla defesa ali, né, para justificar os atos. O momento é de apuração. Quando a gente abre uma sindicância, é para apurar, e é muito importante que a gente ouça a pessoa principal, que é aquela pessoa que está sendo acusada. Sim, já da falta pensou? grave, Tem gente que né? abre uma sindicância, um inquérito e não ouve a pessoa. Exatamente. Então, nesse caso específico da jurisprudência do TST, que teve isso também, né? O acordo do TRT observou isso, né? O pessoal que comentou os comentários descontentes. Não, mas está tranquilo, a gente vai... Gabriel, legal, não não, desconcentre o Felipe, pode falar. Gabriel. Não, pode falar, não desconcentra não. Pode fazer perguntas aí. A Lívia vai anotando, Lívia, qualquer coisa que entender. Por favor, vamos fazer perguntas que vai ser interessante essa discussão entre todo mundo que está assistindo a gente aqui. Tá? Então a sindicância é para isso, é para você aferir a tipicidade, você aferir a autoria mesmo da pessoa, né? E daí você aplicar a pena, ver qual é a penalidade, aplicar a justa causa. Quando abre a sindicância, o objetivo é esse, né? Você buscar a justa causa. Tá? Mas aí, doutor, eu te faço uma pergunta. Essa questão da imediatidade é hoje, é agora, é amanhã, é uma semana, 2 semanas? Tem uma regra? Não existe uma regra. Eu já vi doutrina, né, que aplica os 30 dias do 47, acho que é 474, não é? Eu acho que é. Eu acho que eu anotei aqui. Que trata da suspensão, né? Tem doutrina que fala, só que assim, não dá para você aplicar de forma absoluta isso. É de caso a caso. Dependendo do porte da empresa, uma sindicância pode demorar mais. Né? Uma empresa menor pode demorar menos. É isso que eu estou falando, é isso que eu estou dizendo. Vai muito da análise do caso concreto. Perfeito. Mas tá? se eu não precisar de sindicância, e se eu não precisar de sindicância e de inquérito, eu posso demorar um mês? Veja, não justifica, né? Não justificaria isso, né? E assim, eu não gosto de falar muito em um mês, tantos dias, porque é tão relativo isso. Assim, você fala a partir do conhecimento do fato, né? Porque às vezes o fato ocorre, né? E a empresa também demora para saber disso. Isso, né? não, mas aí eu fiquei sabendo hoje. Tem explicação, tem justificativa esperar 30 dias? Não tem justificativa. Não tem justificativa. Perfeito. Né?
Assim, demorou um dia, demorou 2 dias. Eu já vi justa causa sendo mantida por conta de 1 ou 2 dias, porque é razoável, sabe? Às vezes é um tempo que o empregador tem para poder pensar sobre aquilo, para conversar com o outro empregado, né? Então, isso que é o que eu digo. Então, o tempo é muito relativo, é muito analisar o caso concreto. E a empresa tem que justificar no processo por que demorou. Com os autos da sindicância é muito fácil. Os autos da sindicância está ali, dá para você notar se houve demora ou não houve. Né? Uhum. Se não houve sindicância, você tem que, se demorou 5 dias, a empresa tem que justificar o porquê que demorou 5 dias. Né? Porque a imediatidade aí, ela não está só relacionada à questão temporal, né? Única e exclusivamente a isso. Ah, demorou 5 dias, não houve imediatidade. Tem que ver o porquê que O houve cinco porquê. dias. Às vezes houve uma intercorrência, como a gente comentou aqui da greve. Né? Às vezes houve uma greve, uma paralisação de 1 ou 2 dias, e a gente tem que saber por que isso. Perfeito. Tá? Perfeito. Justa causa é complicado, você tem que se debruçar mesmo, é muito caso concreto, a Detalhes. análise é muito casuística, são É, detalhes. É, perfeito. entendeu? Eu, Tá? inclusive, Bom, hoje eu recebi Nossa, olha, é demais. Hoje eu recebi um vídeo no WhatsApp de uma cliente que os funcionários estavam conversando, porque não tem áudio e vídeo, né? Só que estavam lá, como não sei o que era que eles estavam conversando, tava tudo bem, 1 minuto. Em 2 minutos de vídeo, de repente começaram a se estapear, e um murro vai, um murro vem, e cai no chão e sai se embolando. Aí eu falei, justa causa. Hoje ou no máximo amanhã, por favor. Que assim, tá uhum, bem nítido na cara deles. São eles, estão lá, estavam uhum, brigando sem motivo. Então, não tem por que eu esperar uma semana para aplicar justa causa nesses caras que eu tenho gravação do que eles estavam fazendo. sim, sim. Entendeu? Então, assim, tem que Quando a ter essa empresa já tem. sensibilidade. E- Tem, de caso a caso. Eu concordo que é muito difícil para as empresas, às vezes. Acho que tem que ter uma boa assessoria mesmo para poder decidir isso. Né? Porque quem não tem conhecimento do assunto mesmo técnico, né, jurídico, né, a pessoa acaba se embaralhando. E a gente nota na prática que muitas reversões acontecem por falta de, assim, de tato da empresa mesmo de lidar com as coisas, sabe? Assim, não sabe como lidar. Entendeu? Por exemplo, eu era advogado ainda, eu era advogado de uma empresa e a gente tinha o caso de um funcionário lá que ele estava afastado do INSS. A Uhum. INSS deu alta para ele, só que ele se negava a voltar, não Ó, voltava. clássico, isso é E clássico. depois, é bem clássico isso, né? E eu falei, Aqui pro trabalho. Oi, tá me ouvindo? oi, tô ouvindo. Mas Deu tá uma me parada aqui, mas vendo? voltou. Tá me vendo? Tô te vendo, tô te Tá. vendo. Então, assim, começar a caracterizar a ausência dele, né? Então, as empresas ficam meio perdidas mesmo. E às vezes querem briga de braço, né, com o funcionário, né? Ah, não, o cara é folgado, né? Aquele negócio todo. Então, assim, não vai nessa, não cai nessa Erra porque, o né, procedimento, vai reverter. vai reverter, tá? Bom, a questão da sindicância, aí voltando. Aí durante a sindicância, tem algumas sindicâncias que, por exemplo, caso de improbidade mesmo, que é bem típico de sindicância, né? Uhum. E tem casos que pode levar até mesmo à suspensão do empregado. E uma observação, uma Opa. coisa muito importante de a gente, uma observação muito boa de a gente fazer aqui é que assim, existe a suspensão, né? A suspensão da sindicância é uma suspensão preventiva. É diferente daquela suspensão disciplinar, que a gente aplica como penalidade. Né? Tem aquela gradação, né, que a gente usa, advertência, Suspensão. suspensão e justa causa. Né? Às vezes suspensão de 1 dia, 3 dias, 5 dias. Né? Então essa suspensão é uma suspensão disciplinar. Ela conta para a caracterização do bis in idem. Então se você já advertiu, você não vai suspender pelo mesmo Isso é ato. tão comum. E Né? eles nem perguntam o jurídico. Olha, tem muita empresa que a gente cuida que primeiro eles fazem isso para depois falar pra gente. Eu falo, É. Vocês já suspenderam ele, gente. Pelo amor de Deus, deixou o cara 3 dias em casa." E às vezes, às vezes suspende, ele volta e daí demite por justa É causa. isso. É Entendeu? Essa clássico. suspensão, essa suspensão é uma suspensão disciplinar, é uma penalidade trabalhista. Entendeu? É diferente da suspensão preventiva, que é utilizada aqui na sindicância, que ela tem apenas o efeito mesmo de prevenção. Você afasta o empregado para poder para você viabilizar mesmo o procedimento, se isso for necessário. Isso também não é uma obrigação da empresa. Né? A Uhum. empresa não é obrigada a suspender, vai depender de caso a caso também. Por Uhum. exemplo, um caso de improbidade, de roubo,
às vezes é necessário que você afaste mesmo, para você apurar, Sim. né? Então, isso é uma suspensão, preventiva, e quando ele volta, você pode demitir. Na verdade, ele não vai voltar. Se ficar apurado mesmo, você já demite imediatamente. Perfeito. Entendeu? Então, a disciplinar é aquela do 474, que fala lá que até 30, você suspende até 30 dias, se passar dos 30 dias, está caracterizada a demissão sem justa causa. Perfeito. Essa é a suspensão Disciplinar. disciplinar. Tanto Isso. conceito que a gente se enrola. Tá? Então, a suspensão, é o que o Gabriel está falando, aí é bis in idem. Quando envolve suspensão disciplinar, né, a suspensão disciplinar era utilizada para caracterizar o bis in idem. Se você Ela quer. entra, ela é computada como penalidade. Você aplicou a suspensão disciplinar, ela é computada como penalidade. E daí você só vai poder aplicar outra quando houver um novo ato, quando houver uma nova falta grave. Perfeito. Tá? Perfeito. A suspensão preventiva, não. Essa é a do artigo 494, que, na verdade, é uma suspensão prevista para os trabalhadores estáveis. Não é Né? para Os qualquer trabalhadores um. estáveis, né, não é, na verdade, a previsão da CLT é essa. Então, assim, é aquele empregado decenal que hoje praticamente a gente nem encontra mais, né, Uhum. por conta da não recepção da norma pela Constituição, né? Uhum. Tem também o empregador público, mas aquele que não empregador de Banco do Brasil, enfim, esses empregados públicos, Correios, na verdade são empregados públicos que têm estabilidade constitucional, tanto a do artigo 41 como aquela do artigo 19, lá do ADCT, que Uhum. são aqueles empregados que foram admitidos acho que 5 anos antes da Constituição e sem concurso público e acabaram adquirindo estabilidade, né? Claro. Então, para eles e para o dirigente sindical. Então, seria para essas três pessoas, né, o uso da suspensão disciplinar para instaurar o inquérito para apuração de falta grave, né, que é um Perfeito. procedimento judicial. Perfeito. Né? Só que tem doutrina muito forte e tem jurisprudência também. Eu vi pesquisando sobre o assunto, eu vi uma jurisprudência do TRT, da 18ª região, Legal. muito recente, desse ano a jurisprudência. E aplica, por analogia, para também o empregado que não é estável. Então, a empresa, para o empregado que não é estável, vamos supor, pode ser os que sejam estáveis, que não são esses que eu citei, como gestante, por exemplo, membros da CIPA, tá? Como pode ser para os não estáveis também. Então, dependendo da gravidade do ato, vamos voltar aqui, a questão da improbidade. Uhum. Né? O cara cometeu uma improbidade, a empresa quer apurar, vai abrir uma sindicância, poderia afastar ele, suspender ele com base nesse artigo 494, tá? Uhum. E daí é suspensão mesmo, né? Ontem você recebeu um advogado aqui que falou sobre isso. A Uhum. suspensão, ela não vai gerar nenhum efeito, vai suspender não vai ter prestação de serviço e não vai ter pagamento de salário. Perfeito. Ele vai ficar suspenso, ele praticamente antecipa o efeito da demissão, Sim. né? E aí vai apurar, né? Apurando, vai apurar na sindicância. Não houve a demissão por justa causa, ele volta com o recebimento de salários. Retroage, Porque né? daí exatamente. E se não, você vai demitir por justa causa, demitiu ali e automaticamente está demitido. É diferente do que inquérito do estável, não. Ele vai para o inquérito para apuração de falta grave. Você não vai abrir sindicância da empresa porque vai ter inquérito para apuração de falta grave, que é um procedimento judicial. Perfeito. Né? Nesse procedimento judicial, É o juiz que se o determina, inquérito. né, a demissão dele. Exatamente. Aí a sentença que vai determinar. Se a sentença for improcedente, ele volta para o trabalho com pagamento de todos os salários. E Uhum. esse período, ele não é suspenso. Esse período, ele deixa de ser considerado como suspensão para interrupção, porque vai ter que pagar o salário de volta. Perfeito. Então tem o efeito de transformar esse efeito. Tá? Se a sentença é procedente, não, aí ele está demitido. Perfeito. Tá? Aí a demissão se efetiva naquela data da sentença. O que é que Tá? eu aconselho? Eu sempre que chega cliente, a gente precisa, deixa ele em casa, paga salário. Vai investigar? Deixa ele em casa. Eu quero Uhum, evitar qualquer tipo de reversão lá na frente. Tá com uhum, dúvida do que vai acontecer? 2, 3 dias para verificar com o pessoal, para conversar o que aconteceu, para conversar com o pessoal para ver o que aconteceu, olhar a câmera, tudo. Deixa ele em casa 3 dias, paga o salário dos 3 dias. Quando ele voltar, demite por justa causa. Se ele realmente fez. Se ele não uhum, fez, como se nada tivesse acontecido, para evitar um problema lá na uhum. frente, né? Sim.
Para instaurar, e tem uma diferenciação, né? Se for empregado estável, né, você suspendeu, você tem 30 dias para instaurar inquérito para apuração. Uhum. Quando o empregado não é estável, ou são os estáveis fora daquelas três opções que eu te dei, né, que é o decenal, o público e o dirigente sindical, e aí não tem prazo. Só que aí você tem que observar a questão da imediatidade, Sim. né? É essa questão. Então, a imediatidade é muito importante nesse aspecto para não caracterizar o perdão tácito. Porque a empresa, às vezes, ela faz tudo certinho, né? Fez o procedimento e tal, mas quando vai discutir isso na justiça, aí bate bem na questão da imediatidade. Por que demorou tanto para instaurar um inquérito? Ou por que esse inquérito demorou tanto? Né? Ou nesse inquérito você viabilizou para o empregado o contraditório e E ampla ampla defesa? defesa. Isso é Eu muito já vi importante dele participar. reversão por causa disso. O juiz ele nem foi nem Exatamente. ouvido. Exatamente. É complicado. Entendeu? Vamos lá para o Tá. próximo tema. Eu acho que. Deixa eu ver. Tem aqui algumas perguntas. Deixa eu tentar aqui baixar para Teve uma ver. coisa que o pessoal comentou aí. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de falar nada aqui. Tive Eu um separei algumas coisas. caso que demorou quase 2 anos a apuração do processo disciplinar e, no interim, o empregado teve avaliações positivas. Cadê o Pode outro? acontecer. Pode acontecer, é verdade. Estou diante de um caso em que demoraram 7 meses para iniciar o PAD para diminuir. A gente não estou chegando quase nada. Você está conseguindo ver? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo. Vê se você Vamos lá. Tem consegue. a da Josi, né? Tive um caso que demorou quase 2 anos a apuração do processo disciplinar. E no Uhum. interim, o empregado teve avaliações positivas. Vê, 2 anos. Na verdade, é um tempo bem elevado, né? E Demais. se isso for questionado, a empresa, ela, no processo, ela teria que. Isso seria questionado, com certeza. Tá? Não estou dizendo que, né, que não há 100%. imediatidade aqui. Mas assim, 2 anos é bastante tempo. Né, teria que ter justificativa. Mas no final das contas ele foi avaliado, tem avaliações positivas, então acho que não foi nem, acabou nem sendo demitido por justa causa, né, Josi? Não sei se foi o caso aqui. Aí teve o do Gabriel. Estou diante de um caso em que demoraram 7 meses para iniciar o procedimento administrativo, acho que é isso, né? Para demitir o empregado. O juiz disse que nesse caso não houve falta de imediatidade. Então, caso concreto, né? Deve ter Para demorado 7 meses para iniciar, iniciar. para Para iniciar. iniciar. Para iniciar. Então deve. Teria, Porque descobriram 7 meses depois, não é isso? então, teve. Então, Sete da meses é ciência para o demais. início da instauração é muito tempo. Eu acho que, assim, é praticamente unanimidade para conhecer. O juiz disse que, nesse caso, não houve falta de imediatidade. É isso mesmo. Não sei, teria que ver a decisão, né, para poder entender qual foi o fundamento aqui do O juiz. caso concreto Se você também, souber o porque. fundamento aí, Gabriel, manda pra gente o fundamento se você souber, porque daí a gente analisa aqui. Aí teve a pitada de direito. Tive um cliente, eu encontrei, esqueci o nome dessa advogada, pitada de direito. Eu tenho o nome dela. Eu acho que eu vi ela num evento lá no TRT uma vez, só que eu fiquei em dúvida. Cadê? Viu, doutora? Cadê? Eu ia falar Cadê? com você, mas fiquei em dúvida se era. Aí eu falei, não vou, de repente não é, né? Pitada de Porque eu vejo o direito. pessoal tão. Tive um cliente que a sindicância demorou 2 meses, porque foi preciso de laudos técnicos para comprovação. Pronto, aí é outra questão também, né? Então, precisou de uma intervenção de alguém que tivesse conhecimento técnico mesmo para analisar o caso. Teve Né? perícia Então, aí aqui. justifica. Tem uma justificativa plausível, né? Entendeu? Olha, Gisele. É Gisele, será o nome dela? Doutor, acho que é a Gisele, é. Acho que aqui, meu grande amigo, muito bom assistir na live. Gabriel, pronto. Acho que é isso, É isso. tá? Então, a grande questão aqui é a empresa saber o seguinte, ela não é obrigada a instaurar um inquérito, tá? Não é obrigada. E se for instalar naquelas hipóteses que realmente for necessário para a apuração do fato e da autoria do empregado. Tá? Se não for isso, se não for necessário isso, não instaura, porque daí você entra na questão pode caracterizar um perdão tácito aí. Tá? Perfeito. O empregado não pode, infelizmente, assim, o empregado não pode, por mais que, independente da falta, às vezes a falta é muito grave, né? Já fizeram uma pergunta aqui sobre isso, mas não adianta, a questão do perdão tácito, a imediatidade é muito forte, porque independente da falta,
o empregado não pode se manter no emprego sob ameaça de receber uma justa causa a qualquer momento. Né? Isso é uma coisa que tem que ser Segurança fica definida sem segurança jurídica, né? exatamente. Isso é uma coisa que tem que ser definida muito rápido. É, Entendeu? Tanto para o bem como para o mal. Né? é. Seja para demitir, para não demitir. Se a empresa vai demitir, então que tome as providências rapidamente. Se não vai demitir, mas também que diga logo, né? E assim, se não vai demitir, ficou omissa, então ali concretizou. Um dos Né? Não casos vai que a gente demitir. estudou essa semana, eu não lembro qual foi o dia, é a questão de um rapaz, que eu até comentei ontem, que o rapaz usava o banheiro feminino e Uhum. foi demitido por justa causa por causa disso. Não só por causa do banheiro feminino que ele estava utilizando, mas também porque chegava atrasado. Né? Então, assim, chegava atrasado e saía mais cedo. Chegava atrasado e saía mais cedo. E a empresa não aplicou a gradação das penalidades em nenhum dos casos. São dois casos graves. Tanto um homem usar um banheiro, né, feminino, quanto você ficar atrasando e saindo cedo o tempo inteiro. Quando chegou Por que que na. ele usava? Não, não interessa muito, mas por que que ele Eu não usava? sei, eu não sei se ele era homossexual ou se ele entrava no banheiro para aliciar as meninas. Não sei. Não ficou muito claro na sentença que a gente leu. E o que acontece? Reverteu, porque no dia da audiência o preposto confessou que ele sempre fazia aquilo. Ah, mas ele sempre fez isso. E não tinha nenhuma gradação de penalidade. Simplesmente chega justa causa. Aí, por causa dessa palavra, ele sempre fez isso, reverteu. Tá pensando? Ó, É grave. Eu sei que é grave. é. Eu Porque, veja acho. só, na minha visão, veja só, não é um ato que. Não é uma coisa que se convalide, entendeu? Tipo assim, a empresa não puniu até hoje. Então, assim, porque para mim, por si só, o fato de empregado tá usando, não sei como a justificativa para ele usar, não sei qual foi a justificativa que ele apresentou para usar o banheiro feminino, mas dependendo da justificativa, dependendo do motivo, isso para mim é grave o suficiente para até demitir por justa causa, dependendo do caso. Então, assim, pouco importa se ele já veio cometendo em outras oportunidades e a empresa não puniu. Porque isso não é uma coisa que vem, então, normal, então, assim, a empresa não puniu, então tá tudo certo. Não é isso. Nunca teve certo. É um ato que, cada entrada no banheiro é um ato grave. Entendeu? Então, na minha opinião pessoal, eu não sei nem qual foi o fundamento da sentença Foi aí. simplesmente Bom, foi isso. essa, né? Foi É. simplesmente. E Pra mim, o assim, tribunal manteve, viu? O tribunal manteve. então. Teria que ver o caso concreto, mas assim, não é uma coisa que dê para se convalidar, entendeu, Nívia? Ele vem usando, então, ele vem usando, aí ele não puniu. Ah, então tá tudo certo. Então ele pode usar daqui para frente? Então é essa a questão? Entendeu? Porque se você diz que demitiu, se você diz que você não pode reverter a justa causa, se você não pode, se o juiz diz que não pode dar a justa causa para esse caso, porque a empresa não puniu, ele está dizendo isso. Então ele pode usar daqui para frente, que está tudo certo. É complicado. Entendeu? Então, assim, independente do que o que passou, passou. Mas o ato ali de entrar no banheiro, né? Não sei por que foi, Qual o mas sei lá, motivo? vamos supor que seja para Independente do motivo. vamos supor que seja para aliciar as mulheres. Tá? Isso por si só é um fato gravíssimo para mim. Então, independente do que aconteceu lá atrás, esse ato ele está sendo punido. E ele está sendo punido com justa causa. Porque é um ato porque tem proporcionalidade na aplicação da pena. Na minha opinião, tá? Entendi, entendi. É aquela Tá? coisa, mas pelo simples fato de sempre ter sido feito e nunca. Eu entendi, pelo que eu li, eu entendi que o juiz não achou um ato tão grave assim. Eu não sei se porque quando ele entrava no banheiro não tinha nenhuma mulher, ou se o banheiro era só um banheiro com um vaso e uma pia que só entra uma pessoa. Eu não sei. Mas ele entendeu que teria que ter a gradação das penalidades, tanto no atraso quanto na história do banheiro. Isso é muito. A questão da gradação, da proporcionalidade da pena é muito subjetiva. Né? Eu acho que na Uhum. outra live eu comentei isso. Né? Vai muito do sentimento de cada juiz ali no processo. Né? Às vezes, um juiz de primeira instância não vê, diz que a justa causa não é proporcional, mas chega na segunda a gente acha que é. Sim. Entendeu? Então ali vai muito do sentimento mesmo do magistrado. Mas Né, essa Nívia? É questão do muito banheiro eu subjetivo acho isso. muito grave. Eu confesso que eu acho É grave. extremamente grave. Teria que saber o porquê, né, disso, né? É assim.
Enfim, às vezes a pessoa não bate muito bem da cabeça, né? E eu até comentei com você sobre isso já. Até a questão pessoal do empregado tem que ser analisada também na justa causa. Sim, sim. Entendeu? Então, às vezes é um cara, sei lá, não sei, tô supondo aqui, vai. De repente é um cara que não bate muito bem da cabeça. E daí você tem que analisar mesmo, tem que avaliar Chega isso. na Sei audiência, não lá, não fala sei. coisa com coisa, né? Sabe? Ó, teve uma pergunta aqui da Elisângela. Fugindo um pouco, não tá fugindo não, porque o assunto é esse mesmo. Deixa eu ver aqui. Nossa, eu tô No enxergando caso muito de uma mal, Leia. na sua opinião, no caso de uma sindicância que não apurou qualquer irregularidade do funcionário, uma sindicância que não apurou qualquer irregularidade, caberia, houve a sindicância, mas não encontrou nada, tá tudo certo com o funcionário. Caberia pedir dano moral contra a empresa? Na minha opinião, não. Teria que ver como é que foi feita essa sindicância, né? Acho Se não que porque a expôs ele ao sindicância ridículo nem nada, eu acredito que a não. sindicância exatamente, a sindicância é para isso, né? É para apurar, né? Ele preferiu o quê? Que a empresa demitisse logo por justa causa, enfim. Mas assim, a sindicância é para apurar, né? Então, se não houve exposição dele, como você falou, não houve exposição do empregado, né? Seguir um rito legal de viabilizar a participação dele no procedimento, né? De permitir ele se manifestar, né? De repente isso até colaborou para ele se Uhum. manter na empresa, Foi né? Então assim, respeitada a questão do é, contraditório e da ampla defesa, né? porque o dano moral, a indenização por dano moral, quando a gente analisa dano moral, é sempre assim, e é muito simples. E as pessoas não param para, às vezes, raciocinar isso. Dano moral é ato ilícito, dano e nexo causal. É basicamente isso. Se não for caso de responsabilidade objetiva, lá do 927, parágrafo único, Uhum. né, é o do 186. Então, são esses os elementos. Então, veja só. Qual foi o ato ilícito que a empresa teria cometido aqui? Eu, Tá entendendo? Porque nenhum. a mera abertura da sindicância por si só não é um ato ilícito. A não ser que seja tenha sido aberta por algum, exercício abusivo exercício abusivo de um direito, né? Todo ato, né? Tudo é limitado no abuso, né? Então a gente tem que limitar, né? O exercício do direito está limitado ali, não pode haver abuso. Uhum. Então, se não houve, porque a abertura de uma sindicância, a empresa está no exercício de um direito, de abrir a sindicância e apurar. Se não houve abuso nesse exercício, não houve ato ilícito. E aí, se não houve ato ilícito, independentemente de ele se achar que sofreu dano moral, exposição, não caracterizou o dano moral. Está faltando um elemento aí, que é o ato ilícito. Ai, nem me Entendeu? fale que hoje eu fiz duas contestações, tudo pedindo dano moral, que eu falo assim, Jesus, pelo quê, meu É. Deus? Exatamente. Se discute muito agora dano in re ipsa, né, que é questão de, às vezes, não pagamento, falta de pagamento de salários e tudo mais, mas quando não é isso, a gente sempre analisa sob esse prisma desses três elementos, né, um por um. Né? A gente lá no gabinete costuma fazer bem direitinho mesmo, pega ato O ilícito, abre um ato. tópico, ato ilícito, qual foi o dano, né, nexo causal, né, para poder ficar muito transparente, até mesmo para a gente que tá fazendo ali, né? Uhum. Entendeu? Felipe, uma coisa que é bem Hum. interessante, você que tem bastante experiência com audiência e tudo isso. Qual a importância da audiência no caso de uma justa causa? Quais são, né, os maiores erros que você vê? Justa causa? Justa causa. Te peguei de calça curta, né? É. Você sabe que quando você me convidou para essa live, eu comecei a buscar alguns julgados lá do que a gente tem feito. E eu não encontrei muita coisa legal para poder expor aqui. Eu fiquei até meio assim. Mas eu vejo muito assim. Essa questão uma coisa que me vem em mente agora é muito a caracterização do bis in idem. Eu vejo acontecer muito isso, tá? Que a gente comentou, tá? É, a empresa, a empresa não sabe aplicar, as empresas não sabem aplicar pena, né? Então aplica uma penalidade, né? E aí depois esse caso de suspensão que eu citei aqui, o cara suspende, voltou, o cara demitiu por justa causa. A impressão que dá é assim, ó, sei lá, um superior aplicou uma suspensão, quando voltou, o cara que está acima dele falou assim, na suspensão, coisa nenhuma, você vai demitir ele por justa Mas foi, causa. foi isso que A impressão aconteceu que com dá um é isso. cliente nosso. Um cliente nosso. Então, O aí, rapaz fez isso, então, a pessoa do RH foi lá e suspendeu. Aí quando ele voltou, o dono falou: não quero esse cara na empresa.
Aí, quero que seja demitido por justa causa. Eu falei, quer, mas não vai. Quer, mas não pode. Porque já foi dada a suspensão. Sim. Aí o Gabriel falando, eu não entendo a necessidade A de nece- ato ilícito para responsabilidade em dano moral. É a isso? necessidade de ato ilícito, sim. Sim, dependendo do DAN, é isso que eu falei, depende muito da responsabilidade que você vai aplicar aí, né? Existe a responsabilidade objetiva e a subjetiva. Mas assim, ato ilícito é para os dois, né? Tem que Tem que ter ter, um ato porque não ilícito. adianta. Se Tem eu que não fiz ter, não nada de adianta. errado para você, não teria lógica eu ser condenado por Exatamente. um dano que eu não fiz. Na responsabilidade objetiva, a gente só não vai levar em consideração a culpa, né? Não Sim. precisaria haver. Mas assim, acho que é isso. Se eu pego um Pensando acesso, eu pego rapidamente a aqui. questão Mas ato ilícito, de doença ocupacional, um acidente de trabalho, que é óbvio que, né, que causa um dano. não, na meu ver, tem que haver ato ilícito. Né? Deixa eu puxar um. Agora, só para a gente sanar essa dúvida do Ai. Gabriel. Ajuda a audiência trabalhista, Ju, um beijo. E Gabriel, desculpa não, filho, pode perguntar. A gente tá aqui para debater. Não, é isso mesmo. Peraí, eu acho que ele está até com razão. Sampaio, a Sheila, Vanessa, Gilmar, Ilma, Maria, Samily, sempre com a gente. Porque, exatamente, na responsabilidade objetiva, ela independe de culpa, né, do empregador. É isso mesmo. Mas o caso do exemplo que a colega falou aqui, sobre abertura da sindicância, se isso gera ato ilícito ou não, na minha opinião, não. Se gera dano. Gera dano. Na Não, minha não opinião, gera. não, porque ela está no exercício. Não, porque a empresa está no exercício de um direito, abrir a sindicância. Pelo contrário, ela está sendo muito prudente, Sim, né? Ela está sendo prudente em apurar. perfeito. E aí a gente fala dos nossos casos que a gente separou aqui. Foram 3 casos, né? 3 jurisprudências. Deixa eu abrir aqui a primeira. Uma foi revertido por quê? Aí está falando aqui, né? Concluiu ainda, com base na prova produzida, que não houve imediatidade necessária quanto à aplicação da pena, uma vez que a reclamada demorou quase um ano para finalizar a sindicância instaurada. Um ano? É. Então, aqui a decisão não diz porquê, né, da questão, mas foi levado. Se você notar, acho que tudo que envolve a discussão de sindicância e validade ou não da justa causa é batendo nisso, é na imediatidade, no perdão tácito. É isso. E você garantiu contraditório e ampla defesa para o reclamante. Tá? Basicamente é isso. A jurisprudência do TST, ela sempre bate em cima disso. Então tem que Tá? sempre ouvir a parte contrária. Você vai abrir uma sindicância, um inquérito, seja lá como você queira chamar, a sua investigação do fato, né? Então sempre tem que ouvir a parte acusada, né? Cara, o que aconteceu? Como foi? Por quê? Né? Sempre, para evitar problemas lá na frente. E não Sim. demorar. Se eu descobrir hoje, amanhã, se possível, já começa a sindicância, a investigação, o inquérito, seja lá o que você vai É. chamar. Se vai abrir a sindicância, faz direito, né? Faz. Já abre. E outra coisa, se você vai abrir a sindicância é um instrumento, é uma prova muito importante no processo. Porque, assim, o ônus da prova, se o reclamante pede a reversão e a reclamada diz que houve justa causa e tal, o ônus da prova é da reclamada, de provar. Né? Sempre. Princípio da continuidade da relação de emprego aí, direto. Então ela tem que provar. Quando ela traz um auto de sindicância no processo, ela praticamente está provando ali a justa causa. E o reclamante, você acaba transferindo para o reclamante provar o contrário daquilo que está na sindicância, porque a sindicância já é uma prova. Sim. Tá? Então, a sindicância ela é praticamente um pré-processo. Né? É um processo dentro de um outro processo, um processo administrativo dentro de um processo judicial. Que é Né? difícil E vai reverter. Se ser, for bem feito, é difícil reverter, né? se for difícil reverter, a não ser que haja algum vício aí, a questão, como a gente falou, a questão Já da demora. imediatidade e não garantir ao empregado o exercício, né? A participação dele que é importante aí. Tá?
Perfeito. Então, facilita até o trabalho do advogado da empresa, né? Facilita o exercício do direito contraditório da empresa aí e o trabalho do advogado também, né? Porque Nossa, é sensacional quando a gente pegava aqui, tem uma empresa que sempre fazia o inquérito, meu Deus, já vinha tudo mastigadinho. O dia que uhum, aconteceu, quem estava presente, o que ocorreu, as testemunhas, o que falaram, quem viu, se teve câmera, sim, se não teve, é perfeito. Mas a maioria que a gente pega, demitiu por justa causa. Nem um aviso, nem um é, aviso consta o motivo. É complicado. é. Eu, olha, eu me lembro de poucos casos que a empresa conseguiu provar justa causa com testemunha, felizmente, né? Além do problema da aplicação de penas, que eu vejo muito, não conseguir provar, não conseguir provar, tá? E a sindicância é um ótimo instrumento, quando realmente cabível. Se não for cabível, não inventa. Aí faz com outros empregados, assina termozinho lá, Sim, tá? inclusive Ó, é difícil ter empresa todo certo, né? aquela questão que você conseguiu encontrar, aquele site falando a respeito da justa causa das reversões, que o tribunal, né, o TRT 15 e o 2, cerca de 78% das demissões por justa causas são São revertidos. revertidas. E é um número muito É, alto, muito alto. E o que eu percebo, eu não sei você, é que todo mundo parece que sabe o que é e sabe aplicar, mas não sabe. Você dá sim, dois, três casos, tudo bem. Furtou é fácil, a gente sabe que é tudo bem. Aí eu pego um atestado médico falso, eu sei aplicar, beleza. Mas quando pega outras questões que precisa analisar, aí vai e erra. Aí vai dar sim, dupla punição e aí reverte. E aí vai e demora a aplicar e reverte de novo. E aí não faz o contraditório nem na ampla defesa, no inquérito. E aí reverte. Então, assim, é complicado, né? Tem que estudar, tem que saber os pormenores, né? Porque sim, não é um tema que a gente lê um artigo e já consegue desenvolver tudo. Não é. E na audiência de instrução também tem que ter muito cuidado, né? Muito. Porque a gente pode ganhar ou perder um processo em audiência, conforme eu falei ontem. sim. Né? E na audiência, a questão da. Não ia falar da inversão do ônus, né? Mas não era isso que eu ia falar. Não, esquece. Eu ia falar da Não, mas a inversão, mas não questão. é. Não, Eu mas ia até a falar, questão da não era isso. inversão do ônus também é interessante, que a gente estava falando ontem, que às vezes chega um advogado, o juiz inverte o ônus e ele fica perdido. Mas por que vai o outro vai ser ouvido primeiro do que eu e começa a protestar? E filho, não adianta Mas, protestar. Adianta? não, a regrinha é a seguinte, né? Se o ônus, o que os juízes fazem se o ônus é da reclamada, ele começa ouvindo pela testemunha da reclamada, porque o ônus é dela, tá? Então, nesse caso, né, por exemplo, no caso de sindicância, a empresa provou, já trouxe os autos da sindicância, eu entendo que o juiz tem que começar ouvindo a testemunha do reclamante. Sim, É dele o ônus de desconstituir tudo aquilo que a empresa produziu. A empresa perfeito. já fez a prova dela, está ali nos autos. Né? A empresa não precisa inventar mais nada de testemunha, está tudo ali. Se fez direitinho, bonitinho, está tudo ali. Perfeito. Né? O- E falar, ó, excelência, a gente tem um auto sindicância aqui, já está aprovado, nossa prova já está feita da justa causa, está aqui a justa causa. Né? E aí, ou começa ouvindo pela testemunha do reclamante. O Gabriel está falando aqui 5 meses para notificar o empregado para apresentar a defesa em inquérito, eu acho. Pode afastar a imediatidade. Mas por quê? Primeiro você tem que ver por que este inquérito está demorando 5 meses. Teve várias perícias, não sei. 5 meses para É notificar o muita empregado. coisa. Cinco Para mim meses também é muita apagado. coisa. Notificar o empregado. Tá? Fica meio claro, não dá para enxergar muito bem, É, mas eu acho que é isso. Foi 5 meses para é, é notificar, bastante tempo. né? Muito tempo. É muito Ó, tempo. na minha opinião, aquilo que passa de um mês, 30 Sem dias, perícia. que é o que É o que a CLT traz muito tempo. de tempo, já é uma coisa que você tem que começar a se preocupar. Tem que deixar redondo por que demorou tanto tempo. Tá? Passou dos 30 dias ali, eu acho que tem que começar a se preocupar. Eu também, não. Tá? Tá demais. Tem cinco que meses? cria um cronogramazinho. A empresa cria um cronograma para poder exercer, para poder construir essa sindicância. Né? Tem que ter um cronograma, né? Eu, como advogado, eu trabalhava numa empresa lá, era
trabalhava para o Sistema S lá em Recife, lá em Pernambuco, né? Sesc, Senac. Eu me lembro, acho que uma vez a gente fez um negócio de câncer lá, tinha um cronograma, a gente tinha que cumprir aquilo dali, Tinha o tempo né? Com para ser todos feito. o, né? Ouvida das pessoas, ouvida do empregado, né? Mas Se, tá se vai ter certo, alguma porque não participação, é ad né? eterno, essa investigação é ad Não, eterno, não não tem pode. condição. A pessoa Gabriel, fazer isso o mais então, rápido possível. pode fundamentar nessa questão da imediatidade que não foi respeitada. 5 meses, Gabriel, é muita coisa, né? 1 mês ainda vai, mas tem que ainda fundamentar muito bem por causa da demora. Se tiver perícia, tudo bem, mas como você falou, não teve perícia, não teve interferência. Então, só analisando o mesmo caso para ver realmente o que aconteceu, mas superficialmente falando, né? Não. Não tá. Então, basicamente, a gente falou de tudo que estávamos propostos a falar. Seria isso? Mais alguma dúvida aí, vocês, Eu acho que pessoal? temos 4 minutos ainda, pessoal. Se tiver mais alguma dúvida, Já coloca um caso aí pra gente, pro Felipe desenvolver. Vai, tá? Felipe. Prazer. Todos nós. Então, basicamente é isso. O ônus da prova é muito importante. Então, nesses 4 minutos, para a gente falar uma coisa também que é muito interessante. O ônus da prova, para você que é advogado iniciante, é muito bom, muito interessante você estudar, ou necessário, né? Porque numa audiência, se você não sabe se o ônus é seu ou se é da parte contrária, a probabilidade de você perder o processo é altíssima. E aí o Gabriel continuou falando aí, sem interferência nenhuma. Todo o processo durou 2 anos. Resultou em demissão por justa causa. Mas, nossa, 2 anos? Leva bastante tempo. 2 anos é Bastante tempo. muita Tem coisa. que ver por quê. Samilis, um abraço para você. Então, seria isso, doutor. Ó, mais uma dúvida aqui, Gabriel. O juiz de primeiro grau disse que não houve ausência de... Gente, mas não tem Acho que é o lógica. caso. É o caso. É, assim, teria que ver o processo, né? Porque são informações soltas, a gente não tem como, Se né? for só essas informações, 2 anos, não teve nada, Uhum. agora estou em sede de preparação. Então, prepare o seu RO nesse sentido, né? Já fundamenta bem direitinho nos requisitos que não foram respeitados, tá? Seria O basicamente juiz, né, isso. veja só, nesse caso, veja só, RO, vou dar uma dica aqui. Tem que atacar de forma bem específica, tá? Sem muitas contações de histórias, por favor. Me Se for, ajude, né? Me se- ajude a fazer leituras dinâmicas melhores. mas assim, ataca direto a questão da medidas, porque assim, o juiz tem que ter justificado por quê, né, ele tem que dizer o porquê que não está caracterizada a falta de imediatidade aí. Tem que dizer por quê, tá? Porque assim, 2 anos por si só é bastante tempo, né? Se na visão do Gabriel é caso de falta de imediatidade, ele deve ter a razão dele para isso, na defesa dele, no recurso, né? Ele tem que enfrentar isso, né? O porquê, né? Por que der falta de imediatidade e se o juiz o que o juiz considerou para dizer que não é, Você vai né? atacar a decisão do juiz, não repetir o que Né? está na inicial, né? Ó, temos um Pelo minuto amor de agora. Deus, ataca, veja o que o juiz disse e ataca o que ele disse, tá? Você faz o papel do desembargador que vai acolher o seu recurso. Isso. Por favor, se for fazer inicial, também faça um inicial enxuta, com separados Doutor, os tive um caso que não houve a tópicos. reversão da justa causa, mas além da prova, doutor, pessoal, por favor, sem doutor, não sou juiz, não sou nada. Tive um caso que não É houve o a reversão da óculos. justa causa. É o óculos. Eu acho que sim, vou tirar a minha barba branca. Vai cair a live, se cair você me chama de novo para a gente responder aqui. Doutor, tive um Tá. caso que é a reversão da justa causa, mas além da prova testemunhal, a própria reclamante não negou o ocorrido, ou seja, acabou admitindo que fez o procedimento pela qual foi demitida. Não houve a reversão, é isso? Não houve a reversão da justa causa. Além da prova testemunhal, a própria reclamante não negou o ocorrido. Tá, ela Inclusive, mesmo ela ela confessou. confessou a falta grave, acabou admitindo que fez o procedimento pelo qual foi demitida, certo? E não houve a reversão, certo? Não, ao meu ver, não era para haver realmente Né? a Se ela reversão. Se ela confessou, admitiu a falta grave, não deveria haver a reversão. O juiz tem que validar mesmo. Acho que é isso. ai, ai, colocou o advogado. É isso, temos 30 segundos. Então, Felipe, Então é isso. obrigada, viu, Acho que é só um Felipe? comentário. Nada. Eu que agradeço mais uma vez, Nise.
Meu Deus, vamos marcar outras, se Deus quiser ainda. E Tá obrigada, bom, pode contar pessoal, por comigo. ter Você já tá, assistido. você já tá expert nesse caso de justa causa, né? Depois de tanta gente ouvindo. Não, de tanta gente, de tanta live. Estou já acabando as 20 lives. Foram 20 lives a Legal. proposta, né? Estou já acabando. Eu que agradeço aí pela oportunidade de vir Bri- compartilhar um pouco de experiência. Tá bom? Então, obrigada, pessoal. Obrigada, Felipe. Tchau, um abraço. Tchau, tchau, pessoal.